Vamos detalhar a primeira atividade do curso de Hidráulica Básica. Nessa primeira atividade, consideramos o exercício que foi proposto no exame de fenômenos de transporte, que se encontra aqui, e que está resolvido detalhadamente no YouTube, neste endereço. Como eu tinha dito, eu vou ajudar, mas deve ficar claro que eu preciso de respostas. Após ter assistido ao vídeo, vendo detalhadamente a solução do exercício no YouTube, neste endereço, a primeira atividade consistia em responder as perguntas. As tubulações do problema foram bem dimensionadas, lembrando que as tubulações têm diâmetro nominal de 10 polegadas, é aço 40, o que implica dizer que pela norma ANSIM B3610, nós temos um diâmetro interno de 254,5 milímetros e uma área de seção livre igual a 509,1 centímetro ao quadrado, para a vazão de 403,2 metros cúbicos por hora. O coeficiente de perda de carga distribuída está correto? Lembrando que o coeficiente de perda de carga distribuída adotado foi F igual a 0,022. A somatória dos comprimentos equivalentes na sucção, ou seja, na tubulação antes da bomba, que foi dada, está correta? A somatória dada foi de 135 metros. A somatória dos comprimentos equivalentes no recalque, que foi dada, está correta? Lembrando que a somatória no recalque, que é a tubulação após a bomba, que foi dada, é igual a 188 metros. Existe bomba que irá propiciar a vazão mencionada, ou seja, de 403,2 metros cúbicos por hora. Como eu havia dito, eu vou ajudar nestas respostas. Legal. Vamos começar com a primeira. As tubulações do problema foram bem dimensionadas? Para isso, nós vamos estar lembrando do alemão que vá. Mas lembre, eu só vou com a velocidade média. E, no caso, como estamos considerando um conduto forçado e de seção circular, essa área da seção formada pelo fluido coincide com a área da seção transversal do tubo, que no caso então seria π vezes o diâmetro interno ao quadrado sobre 4. Vamos recorrer ao web entrando na página de Hidráulica 1 e clicando em consultas. Ao clicar em consulta, nós temos todas essas opções. Vamos clicar em material importante para consulta no desenvolvimento de projetos. Aí surge essa tabela. Quando surge essa tabela, aqui nós estamos vendo as aplicações, a instalação, aqui as velocidades econômicas e aqui o material de tubulação mais usado. Não implica dizer que seja único. Então, para que possamos responder a esta pergunta, vamos ter que adotar algumas informações. Vamos considerar que a instalação seja para serviços gerais e que irá operar 8 horas por dia. Então nós temos lá, para serviços gerais, a velocidade econômica deve estar na faixa de 0,9 a 2,5 metros. O material mais usado é o aço. Então, tubulação de aço por enquanto está correta. Como não foi especificado nenhum problema em relação à pressão, vamos adotar a tubulação standard, que no caso é o aço 40. Adotando o aço 40, entrando na norma, nós verificamos que o diâmetro interno realmente seria 254,5 milímetros e a área de seção livre 509,1 centímetro quadrado. Como temos a vazão, temos a área, vamos calcular a velocidade média do escoamento. Lembrando o alemão que vai. Então eu peguei a vazão, dividi por 3.600 para passar para metro cúbico por segundo, considerei a área em metros quadrados, por isso que multipliquei por 10 a menos 4 e obtive uma velocidade média de aproximadamente 2,2 metros por segundo. Ora, está no intervalo considerado. Então, de princípio, a tubulação de recalque foi bem escolhida. Lembrem, eu sempre começo dimensionando a tubulação após a bomba. Definida a tubulação após a bomba, ou seja, definido o seu diâmetro, adotamos para a sucção, para a tubulação antes da bomba, um diâmetro imediatamente superior para tentar evitar o fenômeno de cavitação. Porém, deve ficar claro que, se não houver a cavitação, podemos trabalhar com um único diâmetro. Então vamos supor que nesse problema dado nós não temos o problema de cavitação, lembrando que cavitação seria a vaporização da água na própria temperatura do escoamento devido a se ter uma pressão muito baixa. Então vamos supor que isso não esteja ocorrendo, então podemos afirmar que o diâmetro foi bem escolhido, ou seja, diâmetro nominal de 10 polegadas, aço 40, o que implica dizer pela norma ANSIM B3610 que o diâmetro interno é 254,5 milímetros e a área de seção livre 509,1 centímetro ao quadrado. Legal.
Vamos partir para a segunda pergunta. Para a vazão de 403,2 metros cúbicos por hora, o coeficiente de perda de carga admissível adotado, que no caso foi 0,022, está correto? Você quer me enlouquecer? Claro que não, eu não quero te enlouquecer, mas eu vou precisar de alguns dados. Nós sabemos que a tubulação é de aço 40 com diâmetro nominal de 10 polegadas, diâmetro interno 254,5 milímetros e área de seção 509 centímetro quadrado. Ora, isso já me dá uma ideia para o caminho que eu vou percorrer. Então eu vou em consultas, vou no diagrama de House e lá eu vou ter que para o tubo de aço eu tenho uma rugosidade equivalente, o K em metros, igual a 4,6 vezes 10 a menos 5. Então já tenho a rugosidade equivalente. Agora, nós também sabemos que a massa específica da água é 998,2 quilos. Então, nessa mesma página de consulta, nós vamos clicar em propriedades do mercúrio em função da temperatura. Então, na verdade, é propriedades do mercúrio e da água. Então, nós temos lá W water, água, e aqui nós temos o mercúrio. Quando eu procurei o 998,2 que foi dado, eu estou vendo que a água se encontra a 20 graus Celsius. Então veja, eu tenho a temperatura da água e tenho a vazão que está operando. Novamente, nessa parte de consulta, eu vou clicar na determinação do F por Haaland, Swamp-James, Churchill e planilha. Aí, quando eu clicar e abrir o Excel, eu vou ter que entrar com a temperatura da água, no caso, 20 graus Celsius. Clicar com 20 graus Celsius, irá surgir a massa específica, que nós já conhecíamos, a viscosidade dinâmica, que também poderia ser, além de quilômetro vezes segundo, poderia ser pascal vezes segundo, e a viscosidade cinemática em metro quadrado por segundo. Então, nós temos as propriedades da água. Aí nós vamos entrar com o diâmetro interno em milímetros, com a área da seção livre em centímetro quadrado e com a rugosidade K em metro. A planilha vai nos calcular o DH sobre K, que chamamos de rugosidade relativa equivalente. Então nós entramos com o diâmetro interno, com a área da seção livre, com a rugosidade, e ela me calculou o DH sobre K. Aí nós simplesmente vamos marcar a vazão em metro cúbico por hora e vamos clicar em comparação do F. Então entramos com a vazão, com 403,2 metros cúbicos por hora, tem que ser em metro cúbico por hora. E ao clicar em comparação dos Fs, temos todos esses valores. Legal, hein? Então, o que eu posso constatar? Eu já posso constatar que realmente a minha velocidade econômica é 2,2, como já havíamos calculado, que o Reynolds é muito maior do que 4.000, no caso 557.659, então o escoamento realmente é turbulento, e que o F, no caso, vamos trabalhar com Churchill, é igual a 0,0152, que é muito diferente do valor dado, que era 0,022. Então aqui nós já temos uma diferença real do coeficiente dado. Vamos partir agora para a somatória dos comprimentos equivalentes na sucção, ou seja, na tubulação antes da bomba, que foi dado, no caso, 135 metros. E vamos verificar se ela está correta. Então, novamente, nós vamos recorrer à nossa página de consulta. Temos lá a parte da tubulação de sucção, que é a tubulação antes da bomba. Vamos considerar que 1 seja uma válvula de pé com crivo, no caso de 10 polegadas, e 2 um cotovelo de 90 graus. Na verdade, na prática, eu adotaria essa válvula aqui com um diâmetro maior e aqui eu teria mais um valor. Mas no nosso problema foi dado somente a válvula de pé com crivo. Dessa maneira, eu tenho essa tabela, que seriam os comprimentos equivalentes em metro para tubo reto de classe 40, no caso o aço. Vou considerar a válvula de pé com crivo, 250 milímetros, que no caso seriam 10 polegadas, e eu vou ter um comprimento equivalente de 105 metros. Que seria a mesma coisa que se eu pegasse os 420 aqui, olha, L sobre D, e multiplicasse pelo diâmetro, no caso, em metro, que seria 0,25. Vai nos dar os 105 metros. Então eu tenho que o L equivalente 1 seria 105 metros. Agora nós vamos determinar o cotovelo. Então nós pegamos o cotovelo, vamos considerar o padrão. Para 10 polegadas nós temos um comprimento equivalente de 7,5 metros. Também poderíamos calcular aqui, 30 vezes o diâmetro em metros. 0,25 vai nos dar 7,5. Então nosso comprimento equivalente do cotovelo, 7,5. Ora, a somatória do comprimento equivalente deu 112,5 metros. Bem diferente do valor dado de 135 metros.
Agora vamos partir para a somatória dos comprimentos equivalentes no recálculo, que foi dado, que no caso 188. Eu quero saber se ela está correta. Novamente na página de consulta, lembrando que a tubulação de recálculo é a tubulação depois da bomba, então nós temos 3, uma válvula de retenção de levantamento, 4, uma válvula globo aberta, 5, cotovelo de 45, 6, cotovelo de 45 e 7, entrada de equipamento de canto vivo. Então nós temos a nossa tabela, novamente os comprimentos equivalentes para tubo de aço, válvula de retenção de levantamento, 10 polegadas, 87,5. Então, meu L equivalente 3, 87,5. Agora, quando eu pego a válvula globo aberta para 10 polegadas, eu também vou ter um L equivalente de 87,5. Então, eu tenho lá L equivalente 4, 87,5 metros. Agora nós vamos calcular o que falta, os cotovelos de 45 e a entrada de equipamento vivo. Então nós temos a nossa tabela, temos lá cotovelos de 45, vamos pegar o padrão, nós temos 4 metros. Por que eu peguei o padrão? Porque é o meu maior comprimento equivalente, é mais fácil eu trabalhar na pior situação. Temos agora, então, o comprimento equivalente de 5 e 6 igual a 4 metros. Agora eu considero uma entrada de equipamento a 90 graus, canto vivo, eu tenho 6,5 o nosso comprimento equivalente. Então, eu tenho lá o L equivalente 7 de 6,5 metros. Vamos calcular a somatória dos comprimentos equivalentes, que vai nos dar 189,5 metros, que é diferente, apesar que a diferença é pequena, mas é diferente de 188 metros. Agora nós vamos partir para verificar se existe bomba para nos dar a vazão de 403,2 metros cúbicos por hora. Só que para escolher a bomba, nós sempre devemos ter a aplicação da instalação, consideramos a instalação para serviços gerais. Temos que ter a vazão de projeto, vamos supor que essa vazão de projeto seja 403,2 metros, e temos que ter a carga manométrica de projeto. Então, volto a insistir, vou supor que a vazão de projeto é igual a 403,2 metros cúbicos por hora. Agora, nós calculamos até o HB lá no problema, o problema que está resolvido no YouTube, mas com os dados do problema. Só que agora nós verificamos que esses dados têm alguma inconsistência, nós vamos alterá-los e vamos calcular a nova carga manométrica. Então eu teria carga inicial mais a carga manométrica igual a carga final mais as perdas totais. Lembrando que a carga inicial seria a cota inicial, ou seja, a carga potencial de posição, mais a pressão inicial sobre gama, carga de pressão, mais a velocidade inicial ao quadrado sobre 2G, carga cinética na seção inicial, mais o HB, igual carga potencial final, mais carga de pressão final, mais carga cinética na seção final, mais a perda de carga que nós estamos calculando pela fórmula universal. Agora, como é um único diâmetro, eu vou ter que seria o F, coeficiente de perda de carga distribuída, o comprimento antes da bomba, mais a somatória dos L's equivalentes antes da bomba, que no caso seria sucção S, mais o comprimento da tubulação no recálculo, mais a somatória dos comprimentos equivalentes no recálculo dividido pelo diâmetro hidráulico, lembrando que como o conduto é de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G. Ora, adotamos o pHr no nível de captação. Então, o meu Z inicial é 0. A pressão que haja aqui é atmosférica. Como eu trabalho na escala efetiva, ela é 0. A carga cinética é 0, porque eu considero um nível constante, que é a condição de regime permanente. Então, a minha carga inicial seria 0, mais a carga da bomba igual. Carga final, olha, se eu adotei o pHr aqui, o meu Z final, que é a carga potencial final, seria 40 metros, está aqui. A minha pressão é também a pressão atmosférica, escala efetiva 0, e a velocidade seria 0 do nível, condição de regime permanente. Então eu vou ficar com a minha carga final igual a 40. O F é o F que nós calculamos agora, em vez do 0,022 será o 0,0152, vezes comprimento antes da bomba, que foi dado, 6 metros, somatória dos L's equivalente, que nós calculamos, 112,5, mais comprimento de recálculo, que foi dado, 300 metros, mais a somatória dos comprimentos equivalentes, 189,5. O diâmetro interno que foi dado, a velocidade média que nós calculamos sobre 2G. Consideramos G 9,8. A partir daí nós vamos tirar que o HB vai ser igual a 49 metros. Então nós temos a vazão, 403,2 metros cúbicos por hora, e temos o HB. Agora nós vamos tentar verificar se existe bomba para isso. Eu vou clicar no exemplo de bombas e aparece lá alguns tipos. Bombas do laboratório, bomba KSB, bomba da Embil, bomba Mark. Vamos pegar o exemplo da KSB. Então eu vou clicar
nos exemplos de curva da KSB. Quando eu clico, aparece o nosso diagrama de tijolos. Que é isso? É simples, não se assuste. Eu vou marcar a minha vazão de projeto, que no caso é 403,2 metros cúbicos por hora, e vou subir uma vertical. Marquei e subi a vertical. Eu vou marcar a carga manométrica de projeto, que nós calculamos 49 metros, e vou puxar uma horizontal. Marquei e puxei uma horizontal. Aonde as retas se cruzam, eu vou especificar a minha bomba. Então eu teria uma bomba, nesse caso da KSB, de 3.500 RPM, que seria 100-200C. C para indicar que seria somente a Mega Norm ou a Mega Chain. Essa seria a minha escolha preliminar para a bomba de 3.500 RPM. Analogamente, eu vou fazer para a de 1.750 RPM. Então eu marco a vazão, subo a vertical, marco o HB, puxo uma horizontal, aonde ela cruza eu vou ter a bomba. No caso, seria uma KSB de 1.750 RPM, que seria 125-400. E, para dizer que é somente a Mega Norm e a Mega Chain, e lembrando que para ser a Mega Chain tem que ser sob consulta. Ora, essas seriam as escolhas preliminares das bombas, mas de princípio eu posso afirmar que existem bombas para se ter a vazão dada no problema. Pessoal, dúvidas ainda? Entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não esqueça, vocês têm que se tornar protagonista da sua formação. Só assim vocês vão colher sucesso no futuro. Bons estudos!